Disse Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A partir de agora, o Espírito de Deus vai renovar e avivar você. Está no ar o programa Avivamento e Salvação. Apresentação: Bispo Paulo Henrique. Olá, queridos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos de volta, hein? Com mais um programa de avivamento e salvação e dando sequência à nossa série de mensagens sobre o rei Salomão. Por que Salomão foi um homem tão bem-sucedido, tão próspero em toda a história de sua vida? E nós, nesse segundo programa, vamos aprender algo fundamental para termos uma vida abençoada. Eu tenho certeza que no primeiro programa você aprendeu muita coisa, né? Dar mais valor ao que Deus fala, ao chamado de Deus, à promessa de Deus para a sua vida, do que para aquilo que as pessoas pensam ou falam a seu respeito. E eu tenho certeza que colocando em prática você vai ver uma grande diferença. Quero aproveitar a oportunidade, convidar você para se inscrever aí no nosso canal. Se inscreva no nosso canal do YouTube, porque toda vez que tiver um vídeo novo dessa série de mensagens sobre Salomão ou sobre outras mensagens, você imediatamente será notificado, Será notificado e você saberá que tem conteúdo novo, tem mensagem nova para alimentar a sua alma, para alimentar o seu espírito. E uma outra coisa que eu não sabia, aprendi essa semana, que quando você clica aí no joinha pra cima, né? Dá um like, é assim que fala, né? No vídeo, o YouTube entende que esse vídeo, ele tem uma relevância, ele tem um conteúdo de importância, e o YouTube começa a indicar este vídeo para outras pessoas. Então, amigo telespectador, amigo do YouTube, dá um likezinho aí. Não estamos preocupados com audiência, nada disso. O que queremos é chegar a mais pessoas com essas mensagens transformadoras. Aprendemos no programa anterior que Salomão se torna rei, mesmo nascendo para ser ninguém, mesmo tendo uma origem condenável, Salomão se torna rei. Davi transfere o trono para Salomão, porque era a promessa de Deus. Que maravilha, né? E Salomão começa o seu reinado. E você já imagina que as dificuldades vieram, né? Vieram. Por quê, Bispo Paulo? Porque tinham outras pessoas que se achavam mais dignas do que Salomão para se assentarem naquele trono real. E uma dessas pessoas era o seu irmão de sangue por parte de pai, chamado Adonias. Inclusive, antes de Davi nomear Salomão como novo rei, Adonias já estava dando festa. Adonias já estava comemorando. Tem como colocar a festa de Adonias para mim aqui, ô pastor Antônio? Engraçado, né? Por isso que tem um ditado que fala mais ou menos assim, que ninguém deve cantar a vitória antes da hora. Adonias já estava dando um banquete, uma festa, pensando: eu serei o próximo rei, eu vou assumir o trono de Israel. E Adonias convida os anciãos das tribos, convida o general Joabe, convida o sacerdote lá, o Abiatar, se eu não me engano é Abiatar mesmo o nome dele. E eu sei que o Adonias já estava todo. Vamos ver aqui? Vamos ver? Porque Salomão vai ter que tomar uma medida enérgica para que ninguém tomasse o trono dele. Olha o que diz. Lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. Então, Adonias, filho de Ragite, se exaltou e disse, olha, ele se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros,
e 50 homens que corressem adiante dele. Versículo 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Então nem Davi questionava ele. Ele já estava todo na certeza que ele seria o rei. Só que aqui você está entendendo comigo sobre Salomão, que quando o projeto de Deus, ele existe para a vida de uma pessoa, o mundo inteiro pode cogitar coisas diferentes, mas o que vai se concretizar é o que Deus planejou. Que maravilha, hein? Ninguém pode ir contra a vontade de Deus. Ninguém consegue sucumbir o querer de Deus. Por isso que no programa anterior, a mensagem de Deus para você foi para você levantar sua cabeça. Porque se Deus tem um plano para você, ninguém pode frustrar. Ninguém pode impedir de Deus realizar. Acredite que Deus tem maravilhas para você. E continuando diz assim: imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rógel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Que coisa, hein? O Adonias não suportava Salomão. O Adonias zombava de Salomão. Lembra? Salomão era o filho bastardo. Lembra? Salomão era o menino de origem ruim. Os outros irmãos, não, ele convidou. Venham, meus irmãos, eu serei o próximo rei. Eu quero que vocês estejam perto de mim. E convidou lá os servos do rei. Só que ele não convidou nem Salomão, nem o profeta Natã. Não convidou o profeta Natã, porque o profeta, ele era um homem de Deus de verdade. E o profeta não se agradava da maneira como Adonias se exaltava. Está errado, a Bíblia Sagrada diz: todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então o profeta não compactuava com aquele tipo de pensamento. E o profeta Natã já sabia também que a escolha para o trono de rei, a escolha era quem? A escolha de Deus era quem? Era Salomão. Então Natã já ficava quietinho no canto dele, porque Natã sabia que o chamado de Deus era para aquele que tinha uma origem ruim. Que maravilha. E Benaia era um soldado. Só que Adonias e Benaia não se batiam, não. Então Adonias preparou uma grande festa, chamou todo mundo, menos esses. E aí o que aconteceu? Ali o Adonias já estava comemorando uma coisa que nem tinha acontecido ainda, hein? Ele achava que ele seria o rei. Ó, continua para mim. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Ragite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Ela, ao profeta falando com Batseba, mãe de Salomão: vem cá, a senhora por acaso não está sabendo já que Adonias já está se intitulando rei por aí? E nem Davi está sabendo? Davi está sendo feito de besta, sabia disso, é? E aí ela vai falar com Davi, junto com o profeta Natã, e aí Davi percebe a maldade de Adonias, o ímpeto de Adonias, né? A arrogância de Adonias, porque o Davi não tinha nem transferido o reino ainda, já estava dando uma de rei, se passando de rei. E aí é onde que nós falamos no programa anterior, Davi fala para o profeta, junto lá com o sacerdote, enfim, anunciarem que Salomão seria o novo rei. Como é que você acha que Adonias recebeu essa mensagem? Quando chegou ao ouvido de Adonias
que Salomão tinha sido anunciado como novo rei, como é que você acha que ele reagiu? Bem? Claro que não. E Adonias começa a planejar, a arquitetar um golpe do reino, sim, do trono. Ele queria arrancar Salomão do trono para ele se assentar lá, porque ele se achava no direito de ele ser o rei. Ele começa a arquitetar o mal contra Salomão, nas costas de Salomão, escondido de Salomão. E o rei Davi morreu. Você já aprendeu comigo aqui no episódio passado, né? No programa anterior. E Salomão começa a reinar, ainda muito jovem, muito novo. E aí Adonias montou uma estratégia. O que ele fez? Está aqui, ó, em 1 Reis capítulo 2, versículo 13. Depois que Davi morreu, que Salomão já estava no trono, olha o que Adonias fez. Então veio Adonias, filho de Ragite, a Batseba, mãe de Salomão. Disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Então Adonias foi falar com Batseba. Quando ele chega, ela se assusta, porque ela já sabia que Adonias estava furioso, porque Salomão tinha se tornado rei, e Adonias se achava no direito de ser rei. Então quando ele chega, ela fica com medo e diz: é de paz a tua vinda? E ele responde: é de paz. Mas na verdade ele estava maquinando o mal. O que ele disse para ela? E acrescentou: uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes, olha o pensamento de Adonias aqui, ó. Bem sabes que o reino era meu. Olha como é que ele coloca para a mãe de Salomão. A senhora bem sabe que o reino era meu. E todo Israel esperava que eu reinasse. Olha o sentimento de ódio aqui dentro dele. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Mas você sabe disso, e Israel inteiro sabe que eu é que devia estar sentado no trono. Tudo bem que Deus escolheu aí Salomão, tudo bem, mas era um tudo bem mentiroso. Olha o que Adonias pede para ela. Agora, um só pedido te faço. Não me rejeites. Ela lhe disse: fala. Aí Adonias falou: eu quero fazer um pedido para a senhora. Não me rejeite. Eu já perdi o trono, já perdi o reino. E ela disse para ele: fala, o que você quer? Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará que me dê por mulher a Abisag, sunamita. Aparentemente uma coisa insignificante, né? Adonias vai até Batseba e fala assim: olha, eu quero te fazer um pedido, porque eu sei que se você falar com o rei Salomão, seu filho, ele não vai te negar. Aí Batseba fala para ele: o que você quer? Aí ele diz: eu quero que Abisag, a sunamita, seja minha esposa. Aparentemente, que mal há nisso? Eu vou voltar um pouquinho na história e você vai entender. Quem era Abisag? Abisag era uma concubina de Davi, já da velhice de Davi. Davi nem chegou a ter um relacionamento íntimo com ela, não. Davi já não dava conta de mais nada. Davi já era um idoso, mais do que idoso. Só que ela foi trazida para ser concubina de Davi, para aquecer Davi ali nos últimos dias de sua vida. Então ela era uma concubina virgem, ali do harém de Davi, vamos usar esse termo aqui, que todo mundo entende, pronto. Então ela seria como se fosse uma esposa de Davi também. E o que Adonias queria? Se casar com uma das mulheres de seu próprio pai. Só que essa atitude de Adonias iria demonstrar
uma rebelião dele contra Salomão. Batseba não percebeu isso não. Ele estaria se colocando como o herdeiro legítimo do trono, tanto é que ele estava assumindo a mulher do próprio pai. E aquilo iria causar um tumulto, uma revolução ali, naquele lugar em Israel. E certamente os juízes, os anciãos, as pessoas daquele lugar, iriam decidir favoravelmente a respeito de Adonias, iriam pegar o trono e dizer para Salomão: olha, não tem como você continuar aí, porque o seu irmão, ele é o herdeiro legítimo, e ele inclusive já assumiu uma das mulheres de seu pai, então ele é que tem que reinar. Ele está entendendo o golpe que Adonias queria dar debaixo dos panos? Só que ele não foi falar diretamente com Salomão não, era tudo arquitetado às escondidas. Ele queria que Batseba falasse na inocência, e aí Salomão concedesse. Na hora que Salomão acordasse, já perdeu o trono, perdeu o reino, perdeu tudo. E ela foi falar, Batseba foi falar com Salomão. E olha o respeito que Salomão tinha com Batseba. 1 Reis 2,18. Respondeu Batseba: bem, eu falarei ao rei por ti. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque tu não recusarei. Então o rei já foi todo aberto para a mãe. Pode pedir, minha mãe, o que a senhora pedir eu não vou recusar. Versículo 21. Disse ela: desse Abisag, a sunamita, a Adonias teu irmão por mulher. Na inocência, sem saber do plano maléfico de Adonias, ela pede para Salomão dar a própria concubina de Davi, seu pai, para Adonias. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: por que me pedes a sunamita, Abisag a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior, para ele, digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. Salomão já estava por dentro de todo, vou usar um palavreado aqui, bem popular, de todo o esquema de Adonias. Salomão olha para a mãe dele e fala assim: ô mãe, deixa de ser besta. A senhora não está percebendo que esse Adonias, ele é malandro, não? Ele quer tomar o reino de mim, o trono de mim. A senhora não está percebendo que ele está de conluio com Abiatar, o sacerdote, e com Joabe, o general do exército de Israel, mãe? Acorda, mãe! Fique esperta, mãe! Bispo Paulo, o que isso tem a ver com a minha vida? Fique esperto, meu camarada, meu irmão. Acorde. Talvez tem gente aí dentro do seu local de trabalho que está doido para te destruir, quer tomar o seu trono, o seu reino, quer acabar com a sua empresa, e você não está percebendo. Tem gente fazendo coisas pelas suas costas para te destruir. Tem gente fazendo motim para te eliminar, rapaz, para tirar você da jogada. Acorde, preste atenção, porque senão quando você acordar já vai ser tarde demais. E isso também tem tudo a ver com a vida espiritual. Quantas pessoas que se dizem seus amiguinhos, seus colegas, estão lutando para tirar o reino de Deus de você. Sim, só levando você para o mau caminho, só levando você para coisas erradas. Acorda, rapaz, porque senão quando você acordar, já vai ser tarde demais, e você não vai ter mais a salvação de sua alma, seu nome escrito no livro da vida. Você não percebeu que tem gente aí que diz que é seu amigo e só leva você para lugar ruim, não? Só induz você a fazer coisa errada. E às vezes você é da igreja, não importa a denominação,
e você sabe que aquilo dali não é certo aos olhos de Deus, mas, é o amiguinho que está me chamando, é meu colega, é meu compadre. Meu amigo, essa pessoa está lutando para tirar o reino de Deus de você. Fique esperto, acorda, liga a antena. Isso é Satanás usando aquela pessoa para influenciar você negativamente e tirar você dos caminhos de Deus. Então nós temos o lado espiritual e temos o lado material, o lado físico. O lado físico. Tem gente que está querendo destruir a sua empresa, o seu negócio. Talvez é o seu gerente aí, acorda. Talvez é o seu gerente, o seu encarregado. É ele que fica fomentando coisas ruins no ouvido dos funcionários. E para você ele se passa de bonzinho. De bonzinho. Então Salomão falou para a mãe dele: acorda, rapaz, isso é um golpe. Isso é um golpe que estão querendo me dar para tirar o trono de mim. E Salomão continua: e jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo... Salomão toma uma decisão drástica, pesada. Mas muitos de nós vamos precisar tomar decisão como essa, se quisermos continuar com o reino que Deus nos deu, que Deus preparou para nós, com o trono que Deus preparou para nós. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Salomão olha para a mãe dele e fala: Deus me faça o que ele quiser, se eu estiver julgando mal, porque eu tenho certeza que o que Adonias estava fazendo é um golpe contra mim. Só que o que ele estava planejando, ele planejou contra a própria vida dele. Em outras palavras, Adonias vai morrer. Versículo 24. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que ele morreu. Naquele mesmo dia, o que Salomão mandou fazer? Matar o próprio irmão dele, chamado Adonias. Que isso, bispo Paulo? Que coisa terrível! Pois é. Sabe qual é a mensagem de hoje? Se você não eliminar as pessoas que estão à sua volta, lutando para tirar o trono de você, o reino de você, se você não eliminar essas pessoas vão te eliminar. Pode demorar um pouco, mas elas vão te eliminar. É duro, né? Quando a gente tem que eliminar alguém. Não estou falando de matar ninguém, não. Não estou falando que você vai ter que sair por aí matando pessoas fisicamente falando, não. Estou falando de excluir do seu convívio. Se tiver que mandar embora, mande embora. Mande embora. Se é do seu local de trabalho, se é de dentro da sua casa, mande embora. Poxa, bispo Paulo, mas é tão duro isso. Eu não tenho coragem, não. Então continue sem coragem. Lembra quando Davi deu a instrução para Salomão? O que ele disse? Coragem, pois, ser homem. Davi estava dizendo para Salomão: vai ter decisão drástica que você vai ter que tomar na sua vida, mas que vai fazer toda a diferença para você ter prosperidade. Posso te contar uma coisa? Davi reinou 40 anos em Israel. E Salomão também reinou 40 anos. Sabe qual foi a grande diferença do reinado de Davi para o reinado de Salomão? Os 40 anos de Davi foram 40 anos de guerra. Guerra atrás de guerra, problema atrás de problema. E os 40 anos de reinado de Salomão foram 40 anos de paz. 40 anos de guerra de Davi, 40 anos de paz de Salomão. O que você prefere para a sua vida? Paz ou guerra? Agora, sabe qual foi o grande segredo? O que Salomão fez que Davi não fez? A primeira atitude de Salomão como rei foi eliminar todas as pessoas que queriam tirar o reino dele. E Davi não fez isso, bispo Paulo? Claro que não. Vou dar um exemplo para você. Quando Absalão, filho de Davi,
tomou o reino dele, conspirou contra ele. O que Davi fez? Fugiu. Fugiu. Ah, tá tudo na mão do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem sou eu para criticar aqui o Davi? Quem sou eu para criticar você? Realmente você pode colocar tudo na mão de Deus. Só que eu vou te dizer uma coisa nesta programação, nesta mensagem de hoje. Tem coisa que Deus não vai fazer por você. Tem coisa que é você que tem que fazer. Você. E exatamente uma situação como essa, eliminar pessoas que querem destruir o seu reino, tomar o seu trono, afastar você do reino de Deus, é uma coisa que Deus não vai fazer por você. Tirar do seu convívio as más companhias, as pessoas falsas, as pessoas que querem só o seu mal, isso Deus não vai fazer por você, é você que tem que fazer. Quer viver em paz? Tome essa atitude, essa posição. Salomão mandou primeiro eliminar o próprio irmão dele. No caso de Salomão, não adiantava mandar só tirar ele para longe, né? Porque ele era o irmão, ele poderia se revoltar de novo, querer confusão, mandou matar. E não foi só Salomão, não. Lembra não foi só Adonias, não. Lembra que Salomão falou que era um conluio? Adonias, Abiatar e Joabe? Pouco mais na frente aqui, ó. Salomão também manda eliminar Abiatar. Ó, 1 Reis capítulo 2, versículo 26. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Salomão mandou um recado para Abiatar: e você, ó, sai fora. Some, porque você também é digno de morte. Você é conspirador. Só que eu só não vou mandar te matar por causa de uma coisa, ó. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Quer dizer o quê? Por causa do seu passado, rapaz. Porque lá atrás você foi um homem honesto. Você foi um homem fiel. Você teve caráter. Então por causa lá de trás que eu não vou te matar agora, mas some daqui. Some do meu reino. Você não vai ficar conspirando contra mim mais não. Duro, né? Mas necessário. Necessário. E Abiatar sumiu. E tinha mais um, quem era o outro? Joabe, o general do exército. Versículo 28, 2:28, lá 1 Reis. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo a Adonias, tá vendo? Ainda que não se desviara seguindo a Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Já adianta para mim aí na hora que ele manda o Benaia ir lá e se arremeter contra ele. Porque ele não queria soltar as pontas do altar, não. Porque existia um ensinamento que quem estivesse por ali não podia morrer. Aí ele querendo fugir da morte, né? Fazendo coisa errada e querendo fugir da morte. Ficou escondido ali. Salomão falou pro Benaia: vai lá e destrói ele lá. Lá. Tá aqui já, pastor Antônio? Tá aqui no ponto? Ó, disse-lhe o rei a Benaia: faze como ele te disse. Ou seja, vai lá e faz com Joabe como ele disse. Arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Então, primeira medida de Salomão como rei, programa de número 2, Salomão eliminou todas as pessoas que queriam tirar o trono dele, tirar o reino dele. Salomão não permitiu ter conspirador, Salomão não permitiu ter traidor do lado dele. Salomão estava convicto que Deus tinha dado para ele aquele trono, aquele reino, e ninguém ia tirar. Tome essa decisão na sua vida. Tem gente ruim aí perto de você e você sabe disso. E se você não sabe, pede a Deus para abrir seus olhos, sua visão, para que você identifique quem são os conspiradores. Tire de perto de você. Elimine, porque essa pessoa está te atrapalhando. Deus tem coisas grandes para você. Na próxima semana teremos o 3º programa.
muito bacana sobre a prosperidade de Salomão. Agora você está entendendo porque que Salomão era tão bem sucedido, né? São as atitudes que falta você tomar para ser bem sucedido também. Compartilhe esse programa, distribua aí com seus contatos, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando as mensagens, porque semana que vem tem mais uma. Santo Deus Todo-Poderoso, eu faço essa oração de fé e peço que o Senhor venha dar coragem a cada pessoa que está assistindo agora a esta mensagem. Pessoas que estão cercadas por conspiradores, por pessoas más, que querem destruir a vida delas, que querem prejudicá-las, que querem fazer mal. Meu Deus, pessoas que querem tirar o reino dos céus e o reino terreno dessas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, dá coragem para essa mulher, para esse empresário, para esse homem, para essa pessoa eliminar de perto dela todos aqueles que estão conspirando e querendo a destruição dela. E que o Senhor seja glorificado com a mudança de vida, com a prosperidade que cada servo do Senhor terá. Eu oro e creio na bênção, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu irmão, e se você não conhece ainda a comunidade Cristã Minas, venha participar conosco. O ministério aqui é uma bênção, hein? É palavra de Deus sendo ensinada para mudança de vida, para salvação da alma, para restauração da família, para prosperidade plena. Esteja conosco em um dos endereços que você viu no rodapé do seu televisor, porque eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Um forte abraço, até o próximo programa, em nome de Jesus.